está estudando magnetismo, né? E daí na aula passada a gente falou sobre a lei de Ampère, né? Então, quando você tem uma corrente elétrica fluindo por um fio retilíneo, independente da forma que esse fio tenha, né? A gente sabe que no entorno desse fio você tem campo magnético acontecendo, né? Porque para você ter o campo magnético tem que ter as cargas elétricas em movimento, né? Então, num fio conduzindo corrente, você tem cargas elétricas em movimento, né? Consequentemente, você vai ter campo magnético, tá? Então, a gente viu na aula passada que se o campo for retilíneo, aliás, né, se o fio tiver um formato retilíneo e a corrente for ao longo dessa linha reta, o campo magnético circula, né? Ele tem um comportamento circular no entorno do fio. Então, por exemplo, aqui nessa figura daqui de cima, a corrente ela está saindo do plano da tela, né? Por isso que é representado por um ponto. E aí o campo magnético está girando aqui no entorno. A gente sabe que ele vai perdendo intensidade conforme vai se distanciando do fio, né? Então, para circunferências maiores aqui, a intensidade do campo magnético é menor. Mas o formato, né, o comportamento é sempre assim, circular, seguindo essa orientação que está aqui. Então, se a corrente sai do plano da tela, o campo magnético gira no sentido anti-horário, conforme a gente está vendo aí. Então, se eu pegar qualquer ponto aqui dessa circunferência, o vetor campo magnético é uma setinha, uma reta tangente a essa circunferência, orientada no sentido que essa circunferência está. É no sentido anti-horário. Se a corrente, ao invés de sair do plano da tela, ela entra, que é o que a gente tem nessa segunda figura aqui, aí, logicamente, que o sentido do campo magnético é invertido, né? É como se aqui em cima você estivesse olhando a corrente vindo, né, de frente, e aqui na figura de baixo você está olhando por trás, né? Então a corrente ela está indo, está saindo de perto. E daí o sentido do campo magnético inverte, tá? Então, se a corrente ela entra no plano da tela, significa que o campo magnético vai estar circulando no sentido horário, que é o que a gente está vendo aqui embaixo. E daí a gente viu que a intensidade do campo, seguindo a regra na mão direita, né, que é o que está aqui nessa figura, a gente viu que a intensidade do campo magnético é proporcional à intensidade da corrente, logicamente, quanto mais corrente, mais campo magnético, e é inversamente proporcional à distância. Então, quanto mais longe você tiver, menor a intensidade do campo magnético. Tá? E aí, no final da aula, a gente estava discutindo o campo magnético quando o fio não é retilíneo, né? Quando o fio forma uma espira, que é o que a gente tem nessa figura aqui. Tá? Essa figura ela não é muito boa para indicar aqui o sentido do campo magnético, porque eles representam uma mão esquerda aqui segurando a corrente, né? Para entender o conceito aí do movimento do campo magnético, seria interessante desenhar uma mão direita ali, né? Que é a regra que a gente usa, é a regra da mão direita. Tá? Então, como é que funciona aqui no caso quando você tem uma espira? Então, vamos supor que você tem uma espira circular, no formato de circunferência, que é o que a gente está vendo aí nessa figura. Daí você tem uma corrente elétrica estabelecida aqui nesse fio, nessa espira. Então, pela figura que a gente está vendo aqui, à esquerda, essa corrente ela está circulando no sentido anti-horário, né? Então, se você for usar a regra da mão direita, você coloca o seu polegar aí no sentido da corrente, tá? E os outros dedos da mão circulam o seu polegar, mostrando o comportamento do campo magnético. Então, o campo magnético está espiralando esse fio aqui, tá? No sentido de fazer o campo sair de lá de dentro e vir aqui para fora, tá bom? O movimento é esse. Por isso que a gente está indicando o campo magnético aqui no centro da espira, apontando ele para fora, né, do plano aí da espira, tá? Está seguindo a regra da mão direita. E a gente sabe que o campo magnético aqui dentro dessa região, ele é completamente não uniforme, né? Cada ponto que você escolher aqui do espaço aqui dentro, a intensidade do campo magnético muda de um ponto para o outro. Tem a ver com a distância até o fio e tal. Então, se você estiver exatamente aqui no meio, no centro da circunferência, o campo magnético ele vai ser proporcional à corrente, como sempre, né?
inversamente proporcional à distância, também como sempre. O que tem de particular aqui é que a distância, se você estiver exatamente aqui no centro da espira, é o raio dessa circunferência. Né? A distância que vai do círculo, aliás, da circunferência, até o centro, né? Que é onde eu estou determinando o campo magnético. Tá? Então, se você tem uma única espira, o campo magnético aqui ele é completamente não uniforme. O valor do campo magnético muda muito de um ponto para o outro. Tá? Mas se você tiver um solenoide ou uma bobina, né, que são várias espiras conectadas umas às outras, né, formando aquela mola, aí o campo magnético ele deixa de ser não uniforme. Ou seja, ele passa a ser uniforme, né? Então, que é o que a gente tem desenhado aqui. Ou seja, dentro de um solenoide, independente de onde você esteja, tá? Desde que você esteja dentro dele, né? O campo magnético ele é sempre igual, tá? Ele tem a mesma intensidade. E aí essa intensidade, como sempre, né, vai depender da corrente. Se eu tenho mais corrente, eu tenho mais campo magnético ali dentro. E depende de uma outra coisa que é a densidade de espiras. Tá? O que é a densidade de espiras? É a quantidade de espiras que você tem por comprimento. Tá? Então, vamos supor que você tem um fio de 1 metro, aliás, um intervalo, né, de 1 metro. E aí, nesse intervalo de 1 metro, você tem 1000 espiras ali. Tá? Isso vai produzir um certo campo magnético. Se nesses mesmos 1000 metros, aliás, nesses mesmos 1 metro, você tiver 2000 espiras, o dobro, né, o campo magnético vai ser o dobro. Tá? Então, o que interessa na hora de calcular o campo magnético não é o tamanho da espira, do solenoide, né? Nem a quantidade de espiras que você tem, mas a razão entre uma coisa e outra. Tá? Entre a quantidade de espiras e o tamanho. Tá? Então, por exemplo, se você tem um fio de 1 metro, você tem um espaço, um intervalo de 1 metro, e nesse intervalo de 1 metro você tem 1000 espiras, isso vai produzir o mesmo efeito que se você tiver 50 centímetros, a metade, e 500 espiras enroladas ali. Tá? Porque a razão entre a quantidade de espiras e o comprimento é a mesma. Tá? Isso a gente chama de densidade de espiras, que a gente representa pela letra N, minúsculo. Aqui, tá vendo? Então, o campo magnético no interior da espira, no interior do solenoide, né? Ele é proporcional à densidade de espiras por comprimento e ao campo produzido, aliás, desculpa, a corrente produzida no fio, tá? Você vê que não aparece distância nessa fórmula, né? Porque no interior do solenoide, não importa em que ponto você esteja ali dentro, o valor do campo magnético é sempre igual, tá bom? E aí, se a gente for seguir aquela regra da mão direita, para definir o sentido do campo magnético dentro de um solenoide, a gente vai perceber que acontece isso aqui. Tá? Vamos olhar para essa figura daqui de cima. Se o fio está conduzindo corrente aqui desse ponto G para o ponto F, o campo magnético no interior desse material vai estar apontando de F para G. É só você fazer a regra da mão direita que você percebe que tem que ser isso. Né? Para cada espira dela. Alguém quer falar alguma coisa aí? Então, para cada espira dessa aqui, tá? Se o fio está conduzindo corrente no sentido de G para F, para cada espira, o campo magnético vai estar apontando aqui para a esquerda. Então, quando você junta todas as espiras, a superposição desses campos, né, vai dar um campo uniforme aqui dentro dessa região, indo sempre de F para G. Tá? Logicamente que se você inverter o sentido da corrente, né, fizer a corrente vir de F para G, aí o campo magnético inverte também, ele vai de G para F. Sempre seguindo a regra da mão direita. Tá bom? E o que é interessante aqui no solenoide é que esse comportamento, né, esse fenômeno que a gente está vendo aqui, é análogo a de um ímã. Tá? Então, vamos supor aqui nessa figura, que eu posso até aumentar porque ela é pequena, né? Tá? Então, ó, vamos supor aqui nessa figura, você tem um polo positivo, um polo negativo de uma bateria ligada num fio produzindo um solenoide aqui. A corrente está indo aqui, ó, do polo positivo à esquerda para o polo negativo à direita, tá bom?
Com isso, você tem a corrente indo daqui para cá, né, da esquerda para a direita, o campo magnético lá dentro vai estar da direita para a esquerda. Por isso que eu tenho um polo sul aqui e um polo norte aqui, tá vendo? E aí isso aqui se comporta como um ímã. Você tem as linhas de campo, que como a gente sabe, elas devem ser fechadas, né? Então aqui fora dessa região, as linhas de campo elas saem do polo norte e entram no polo sul. Para que quando elas entrarem no polo sul, elas fechem a linha aqui, seguindo até o polo norte. Tá? Então esse comportamento é o mesmo daquele que a gente viu na primeira aula, para um ímã natural, né? Um ímã permanente. Que é o que a gente tem aqui nessa figura. Num ímã, você tem um polo norte, você tem um polo sul. Dentro da região aqui interna ao material, o campo magnético ele vai do sul para o norte, e fora do material ele vai do norte para o sul. De modo que cada uma dessas linhas aqui, elas são fechadas, tá vendo? Tá bom? Então, aquilo que a gente está vendo ali é praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que ali no caso do ímã natural, né, o que está produzindo o efeito magnético são os spins das partículas elementares, dos elétrons dentro dos átomos, né? Aqui, o que está produzindo o efeito magnético é uma corrente elétrica. Tá? É a corrente elétrica que está passando aqui pelo fio. Por isso que a gente chama isso de eletroímã. Se você pegar um prego lá, né, enrolar um fio de cobre e ligar numa pilha ou numa bateria, você vai ver que aquilo vai ficar atraindo pedaço de ferro, né? Porque se comporta como um ímã. Tá? E aqui dentro dessa região, o campo magnético é praticamente uniforme, né? E aí a gente calcula esse campo magnético através dessa regra aqui. Tá? O campo magnético é proporcional à densidade de espiras e à corrente. Certo? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada e está terminando de ver aqui na aula de hoje, a lei de Ampère, né, que diz como que o campo magnético ele é produzido quando você tem uma corrente elétrica. Tá? A gente vai discutir aqui na aula de hoje o efeito recíproco, né, o contrário, né? Como é que eu posso produzir corrente elétrica a partir de campo magnético? Né? Então, a lei de Ampère, que é essa que a gente viu até agora, mostra como que fica o campo magnético a partir da corrente dada, tá certo? E a gente vai discutir agora, na aula de hoje, o recíproco disso. Né? Como é que eu produzo corrente elétrica a partir de um campo magnético? Esse assunto ele é bem interessante porque ele é muito aplicável no nosso cotidiano. Né? Essa lei de indução eletromagnética, a lei de Faraday, ela é muito presente no nosso cotidiano. Né? A tomada da casa da gente tem isso aí o tempo todo. Né? Para a gente entender como é que funciona, vamos olhar essa figura daqui de baixo, que ela está melhor. Entender. Então, o que a gente tem aqui, nessa figura daqui de cima? Você tem uma região de campo magnético, tá? Que está sendo representado por esse X aqui. Significa que o campo magnético está entrando no plano da tela, tá bom? E daí você tem uma espira aqui, ó, feita de um fio de cobre, por exemplo, tá? Porque tem que ser condutor, né? Essa espira ela tem um formato retangular, tá? E aí você tem um bastão metálico conectado aqui aos dois lados dessa espira, né? Aos dois lados do fio. E esse bastão metálico pode deslizar por esses trilhos aqui. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, esse bastão aqui, como ele é metálico, ele é condutor, ele tem elétrons livres. Então, esses elétrons eles estão passeando por esse material aleatoriamente. Eles não estão estabelecendo uma corrente elétrica, enquanto esse bastão aqui estiver parado. Tá? Mas, se você pegar e puxar esse bastão aqui para ele deslizar sobre esses dois trilhos, a gente vai perceber que vai surgir uma força magnética aqui nesse material que vai fazer com que os elétrons se movam num sentido preferencial, tá? Então, ó, quando eu puxo essa barra para cá, se você seguir aquela regra da mão direita, que a gente aprendeu algumas aulas atrás, né? Você coloca o seu polegar na direção do movimento, que é aqui para a direita, tá? Coloca os 4 dedos da sua mão, os outros 4 dedos, na direção do campo magnético, que é como se fosse entrando no plano da tela. Isso significa que a palma da sua mão está voltada para cima,
tá? Então, se tivessem partículas positivas aqui nesse material, essas partículas positivas seriam empurradas para cima, né, de acordo com a regra da mão direita que a gente aprendeu algumas aulas atrás, tá? Então, os elétrons que são negativos, eles são empurrados para baixo, tá? Então, aqui embaixo, ó, a gente está vendo um acúmulo de elétrons. Consequentemente, lá em cima, você tem falta de elétrons. Né? Os elétrons livres desse material, eles passam a se deslocar para baixo. E aí, com isso, você tem uma diferença de potencial, né? Ou seja, você está produzindo uma corrente elétrica aqui. Tá? O efeito de você puxar a barra para o lado produziu uma corrente elétrica. Tá? Não precisa de bateria nenhuma para isso acontecer. É só a força magnética aí agindo no movimento que você faz nessa barra que produz essa corrente elétrica. Tá? Então, os elétrons que se acumulam aqui embaixo, eles vão querer voltar lá para cima, né? E eles vão ter que seguir o caminho aqui desse circuito, né? Dessa espira. Então, eles vão vir por aqui, vão para o ponto F, do ponto F para o ponto E, do ponto E eles retornam para o ponto C, estabelecendo assim uma corrente elétrica nessa espira, né? Então, a gente está vendo aqui a corrente elétrica apontando no sentido oposto, né? Por que ela está apontando no sentido oposto? Porque a gente viu lá no segundo bimestre que quando eu tenho o movimento dos elétrons num certo sentido, a corrente estabelecida ali, ela tem um sentido oposto, tá? Então, a corrente, ela aponta do positivo para o negativo. Por isso que aqui, nesse exemplo, quando eu puxo a barra para a direita, a corrente, ela vai estar acontecendo no sentido anti-horário, tá? E aí, se eu empurrar a barra no sentido oposto, que é o que está na figura de baixo, vai acontecer tudo igual, só que no sentido oposto, né? O que você vai fazer é acumular elétrons lá em cima e não mais aqui embaixo. Daí você vai produzir uma corrente elétrica no sentido oposto, tá? Então você vê que sempre que você coloca essa barra em movimento, seja para um lado ou para o outro, você vai ter corrente elétrica acontecendo ali, sem a necessidade de conectar isso aí a uma bateria, né? Isso que a gente chama de efeito de indução eletromagnética. E aí Faraday percebeu o seguinte, que para você poder produzir uma corrente elétrica a partir do campo magnético, você não precisa necessariamente ter o movimento de uma barra em cima de trilhos condutores. Basta que você tenha dentro desse circuito aqui uma variação do fluxo do campo magnético ali dentro, tá? Então, por exemplo, vamos olhar essa figura aqui. Inicialmente, você tem 2x aqui, ó. Ou seja, a intensidade do campo magnético é uma intensidade, né, relativamente baixa, que está passando aquela área, tá? Conforme você vai puxando essa haste para a direita, o número de campo magnético aqui dentro dessa região vai aumentando. Então, você está aumentando o fluxo do campo magnético através dessa área. E aí é a variação desse fluxo que faz surgir a corrente elétrica aqui, tá? Então, quem percebeu isso pela primeira vez foi Faraday, né? Por isso que a gente chama isso de lei de Faraday, tá? Então, preste atenção numa coisa. Não basta ter fluxo de campo magnético, né? Porque quando essa haste aqui está parada, você tem fluxo de campo magnético através da área. Mas você não tem uma variação do fluxo. O fluxo está constante. Ele está parado, ele está sempre igual, tá? Então, para você produzir a corrente elétrica, esse fluxo aqui, ó, ele tem que estar aumentando ou diminuindo, né? Aumentando aqui no caso da figura de cima e diminuindo aqui no caso da figura de baixo, tá? Ou seja, o número de linhas de campo que atravessa essa espira, né, a área da espira, tem que estar variando no tempo, conforme o tempo passa, para você conseguir perceber o efeito aqui de corrente elétrica acontecendo no circuito, né? Nessa espira aí. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai definir melhor esse conceito de fluxo, tá? Por enquanto é importante entender a ideia, né? O que acontece? Acontece que se o fluxo for constante, né, se o número de linhas de campo aqui não mudar conforme o tempo passa, você não tem corrente elétrica nenhuma, tá? Para ter a corrente elétrica, esse fluxo ele tem que estar mudando no tempo.
ou aumentando ou diminuindo, tanto faz, tá bom? E aí existem maneiras diferentes de você fazer o fluxo variar, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa figura, ó, você tem uma espira circular, né? O fio ele tem um formato circular, está ligado a um amperímetro, que mede corrente elétrica, e aqui você tem um ímã. O ímã ele produz o campo magnético naturalmente, né? Se esse ímã estiver parado em relação a essa espira, não vai ter fluxo de campo magnético aqui. Não vai ter fluxo de linhas de campo aqui, né? A quantidade de linhas de campo que atravessa a área continua igual. Aí não tem corrente. Agora, se você ficar aproximando e afastando esse ímã dessa espira, aí a quantidade de linhas de campo que atravessa essa área varia conforme o tempo passa, né? Quando você aproxima o ímã, as linhas elas vão estar mais concentradas, né? Consequentemente, você vai ter mais linhas de campo atravessando aqui a região. Aí você vai estar produzindo corrente num certo sentido. Aí quando você afasta o ímã, você diminui o número de linhas de campo ali dentro. Aí você faz a corrente ir para o outro lado, no sentido oposto, tá? Então, quando você fica aproximando e afastando o ímã dessa espira, você vai estar produzindo uma corrente alternada, que fica indo e voltando, indo e voltando. E aí essa corrente ela é medida aqui no amperímetro, tá? Então você pode fazer o campo magnético se mexer em relação à espira, ou então se você quiser deixar o ímã parado e ficar mexendo na espira, né? Aproximando e afastando do ímã, dá no mesmo, né? O efeito é o mesmo, tá? Esse é um exemplo que, de repente, vale a pena a gente dar discutido nele, que é o seguinte, ó, diz o seguinte: considere uma barra metálica, CD, que é essa que a gente está vendo aqui, deslocando-se com velocidade V dentro de um campo magnético B, saindo do papel, veja a figura do exercício. Então, a gente sabe que o campo magnético está saindo porque ele está sendo representado por pontos, né? Se fosse X, estava entrando. Como é ponto, está saindo, tá? Aqui na letra A ele pede para determinar qual é o sentido da força magnética que atua nos elétrons livres dessa barra. Então, como eu estou puxando a barra para a direita, né? E como o campo magnético está para fora, se eu for fazer a regra da mão, que a gente aprendeu lá na aula anterior, né? Você coloca o seu polegar na direção da velocidade do movimento e coloca os dedos da mão no sentido aí do campo magnético. Tá? Então, como o campo magnético está saindo e a barra está indo para a direita, a sua mão fica assim, né, apontando para você, né, os seus dedos apontando para o seu rosto, tá? Ou seja, a palma da sua mão está voltada para baixo. Tá? Então, se a palma da mão está voltada para baixo, partículas positivas que viessem a existir nessa barra seriam lançadas para baixo. Os elétrons, como são negativos, eles vão para cima. Tá? Então, você fica com um acúmulo de elétrons aqui na extremidade D. Consequentemente, na extremidade C fica faltando elétrons, fica positivo. Tá? Então, fica negativo em cima, positivo embaixo. Aí, na letra B, ele pergunta o sentido da força magnética, né, que ele pergunta aqui na letra A. Né, a força magnética nos elétrons é para cima. Vai jogar eles para o ponto D. Tá? Então, qual é a extremidade da barra que ficará eletrizada positivamente e qual ficará eletrizada negativamente? A extremidade D fica negativa e a extremidade C fica positiva, né? Ligando-se C e D por um fio condutor, como mostra a figura, qual será o sentido da corrente induzida no fio? Então, os elétrons, eles vão sair daqui, vão percorrer o fio, vão voltar para cá, para o ponto C, né? Vão realizar um movimento anti-horário aí, né? Isso significa que a corrente elétrica que está acontecendo aqui está no sentido horário. Está indo de C para D. Tá bom? E tem alguns outros exercícios aqui, outros exemplos, que a gente pode deixar para discutir na próxima aula, tá? Interessante a gente agora definir melhor esse conceito de fluxo de campo magnético, né?
A gente tem falado de fluxo o tempo todo ali para entender o conceito, né? Mas como é que a gente define mais rigorosamente, mais matematicamente, esse conceito de fluxo? Então é o seguinte, para a gente entender o que é o fluxo do campo magnético, a gente tem essa figura aqui. Então você tem uma superfície plana, que é essa região azul aqui, ela é delimitada por um fio condutor. Tá? Então isso aqui é uma espira. E aí no interior dessa espira você tem um campo magnético, representado por esse vetor B. Tá? A gente está vendo que esse vetor B, que representa o campo magnético, forma um ângulo θ com essa reta pontilhada, né? O que é essa reta pontilhada? Essa reta pontilhada é aquilo que a gente chama de reta normal a essa superfície aqui da espira, tá? Ou seja, se a superfície é horizontal, essa superfície plana aqui é uma superfície horizontal, essa reta normal é uma reta em pé, na vertical, assim. É uma reta perpendicular a esse plano, tá? Então, quando esse ângulo aqui vale 0 graus, ou seja, quando o campo magnético está alinhado com essa reta pontilhada, você tem o máximo de fluxo possível ali através daquela área. Porque o número de linhas de campo que vai atravessar essa região aqui é a máxima que é possível. Tá? E aí, conforme você vai inclinando, né, ou a espira em relação ao campo, ou vice-versa, dá no mesmo, né? O que vai acontecer é que esse número de linhas de campo ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até chegar a 0, quando você tiver essa superfície azul aqui alinhada com o campo magnético, né? Então, se a superfície ela estiver alinhada com o campo magnético, ou seja, você tem um campo magnético tangente a essa superfície, então o campo magnético ele não está atravessando a superfície. E aí o fluxo através da superfície é 0, tá? Então o fluxo ele é máximo quando o campo magnético é perpendicular a essa área, tá? E o fluxo ele é mínimo, ou seja, vale 0, quando o campo magnético ele é tangente a essa área, ele é deitado nessa superfície. Tá? Então a gente pode definir o fluxo através dessa expressão, dessa fórmula que está aqui. Tá? O fluxo é a intensidade de campo multiplicado pela área vezes o cosseno desse ângulo θ. Você vê que se o ângulo θ vale 0, o cosseno de 0 é 1, e aí você tem o máximo de fluxo possível, que é B vezes A. Tá? Agora, se o ângulo vale 90 graus, ou seja, quando o campo magnético está deitado, né, o cosseno de 90 é 0, e daí esse fluxo aqui vale 0. Tá? Então é assim que a gente define o fluxo do campo magnético através de uma área. Você pega a intensidade de campo que atravessa aquela área, multiplica pela área e multiplica pelo cosseno do ângulo formado entre o campo magnético e a reta normal. Tá bom? Então, isso aqui tem uma unidade, tá? A gente mede campo magnético em Tesla. A gente mede área em metro quadrado. Então, a unidade disso é Tesla vezes metro quadrado, né? Então, a gente chama isso de Weber, tá? Então, se você tem um fluxo de 1 Weber, significa que você tem um campo magnético de 1 Tesla atravessando uma área de 1 metro quadrado, tá? Então, a unidade de medida de fluxo de campo magnético, a gente chama de Weber. É esse WB aqui. Significa Tesla vezes metro quadrado. Tá, então, o que Faraday percebeu é que você precisa ter uma variação de Weber, né, através de uma área, para você poder produzir corrente elétrica aqui nesse fio que está delimitando essa área. Aqui está a explicação daquilo que eu falei, né? Ó. Nessa figura A e B aqui, o campo magnético está atravessando a área perpendicularmente a ela, né? Então você tem um fluxo máximo acontecendo aqui. Tá? Ou seja, um ângulo θ vale 0. Nessa letra A aqui, você tem a superfície na mesma direção do campo magnético, tá vendo? Então você não tem campo magnético atravessando a área. Esse campo magnético é tangente.
Então, o fluxo é zero. Significa que a reta normal, que é horizontal, e o campo magnético, que é vertical, estão formando um ângulo de 90 graus, né? E daí o ângulo de 90 graus, o cosseno vale zero. Por essa regrinha aqui, ó, o fluxo tem que ser zero. Então, sintetizando matematicamente aí a lei de Faraday, o que a gente tem é isso aqui, ó. Essa expressãozinha bem simples, né? Ó, a variação de fluxo, né, que a gente representa por ΔΦ, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT, isso dá para a gente a DDP, a diferença de potencial, que é necessária para você produzir corrente na espira ali, no fio da espira. Tá? Então, a gente representa isso pela letra epsilon, isso aqui é uma letra do alfabeto grego, que é o epsilon, a gente chama de força eletromotriz. Tá? A força eletromotriz nada mais é do que a DDP que você precisa para produzir uma certa corrente ali no fio que está delimitando aquela área. Tá? Então, essa DDP, a FEM, a diferença entre a DDP e a FEM é só um sinal de menos, que a gente pode discutir melhor na aula que vem, tá? Então, essa DDP, ela é a variação de fluxo dividido pelo intervalo de tempo necessário para que você produza o efeito de corrente ali, tá? Então, você observa através dessa fórmula, ó, que se você não tem variação de fluxo, ou seja, se o ΔΦ aqui vale zero, a força eletromotriz, ou a DDP, vai valer zero também. Aí você não tem corrente, tá? A gente vai discutir melhor os exemplos na próxima aula. Essa questão aqui é interessante, porque ela mostra para a gente que, no caso, quando você tem aqui uma espira retangular, né? E aí você tem essa haste que você pode mover para um lado e para o outro, você consegue calcular a DDP, que faz a corrente acontecer aqui, pegando a intensidade de campo magnético que você tem ali naquela região, multiplicando pelo lateral, pelo comprimento lateral aqui dessa espira, tá? Que é um retângulo, né? Então, essa lateral aqui, ela tem um certo comprimento que é dado, né? Então, você pega o campo magnético, o valor da intensidade do campo magnético aqui, multiplica pelo comprimento desse L, dessa lateral, e multiplica pela velocidade que essa barra tem em cima dos trilhos, isso dá para você a força eletromotriz, ou seja, a DDP que você precisa para produzir uma corrente elétrica aqui, tá? Uma certa corrente elétrica, né? E aí, pela lei de Ohm, que a gente aprendeu lá nos circuitos, né, lá no segundo bimestre, a gente consegue calcular a corrente, se a gente souber qual que é a resistência que esse fio tem, né? Então, a gente vai discutir melhor esses exemplos na próxima aula. Mas por hoje, a gente vai ficar aqui, tá? Então, o que é importante para a gente ter entendido aí na aula de hoje? Quando você tem um fluxo de campo magnético através de uma espira, o que a gente está vendo nessa figura aqui, por exemplo, se esse fluxo não estiver variando conforme o tempo passa, então você não tem corrente elétrica nenhuma acontecendo aqui, tá? Agora, se conforme o tempo passa, a intensidade desse fluxo aqui, ou seja, a quantidade de Weber, né, que atravessa essa superfície, varia no tempo, então você vai ter uma corrente elétrica acontecendo nesse fio, tá? Então, para ter corrente elétrica, através do efeito de indução eletromagnética, você tem que ter variação do fluxo de campo magnético através da área da espira onde você está produzindo a corrente. Certo? Alguma dúvida? Vou colocar aqui a lista de presença. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula de hoje, estou à disposição. Se não, por hoje é só. A gente retorna no dia 30, né? Próxima terça.